Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, com o meu bom dia, onde nós paramos? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs de domingo, talvez antes de ir à missa dominical. Nós estamos vivendo o Evangelho celebrado e nós paramos depois de ter dado uma boa introdução, eu acredito, sobre o Pai Nosso. O Senhor nos falou que o Pai Nosso, no seu início, muito provavelmente era uma oração muito pronunciada, muito rezada e de cunho escatológico. Por exemplo, venha a nós o vosso reino. A primeira comunidade esperava o reino para muito em breve. Iminente, né? Iminente. Eu tinha terminado, se não me falha a memória, o programa da semana passada, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Tentação em grego significa peirasmos. Mas não significa a tentação de cada dia. Por exemplo, uma tentação contra a castidade. Comer não se trata nada disso. Quando eu fiz promessa que não deveria. Não. Comer carne num dia de jejum. Não. Não estou falando que isso aqui é virtude. É pecado também. Mas não é desse pecado que se trata lá. É a grande tentação. Exemplo. Na paixão de Jesus, ou pouco antes de ser preso, no horto, Jesus pediu aos que estavam com ele que rezassem para que não caíssem na peirasmos, isto é, na tentação, na grande tentação. Eles não rezaram, eles não estavam preparados e nenhum deles deixou de cair na grande tentação. Naquela hora H, e mais importante de Jesus, todos o abandonaram e todos fugiram. É a apostasia. Padre, mas quando o senhor propõe, peirasmos, isso hoje na doutrina e no campo da teologia é uma palavra pesada, mas ela hoje é entendida precisamente por causa da teologia. Será que a primeiríssima comunidade cristã tinha essa consciência dessa tentação no sentido escatológico de ser? Isto é, deveria ter. Dessa força do mal que rompe com os padrões de Deus? Deveria ter, porque era uma comunidade altamente apocalíptica e escatologizada. E Jesus também era, de certa maneira, um apocalíptico. Quando ele fala em reino iminente, ele está sendo um homem do seu tempo. Na apocalíptica se exprimia dessa maneira. Nós hoje não temos mais a linguagem apocalíptica e temos dificuldade em compreendê-la até. Se tivéssemos livrai-nos do mal. Do mal. Qual mal? O mal de todo dia? A gente acha que é um perigo que vai nos acontecer na curva da esquina da nossa casa. É Satanás. É aquele que nos leva a cair na peirasmos. É o grande inimigo. Sabe, não se trata de nenhuma tentação de freira na clausura. Aqui significa realmente ser tentado para cair numa tentação de onde praticamente não se sai. A vida eterna não é mecânica. Padre, a seu ver, o senhor não acha que o mundo atual, o mundo moderno, perdeu esses sensos? Por exemplo, não vejo na catequese cristã, na pastoral,
se falar mais sobre Satanás, sobre... Não que ache que ele tenha que receber uma tônica, mas não há mais esse senso, né? Por exemplo, as pessoas vêm no sacramento da confissão, um exemplo, e a gente não percebe mais essa meia-culpa, esse peso, essa coisa de que os nossos antepassados tinham, de chorar as próprias faltas, de ter consciência da gravidade dos erros. Bom, isso não é falta o mundo de moderno um mundo... perdeu, ou está perdendo, já perdeu, eu creio, a seriedade do nosso relacionamento com Deus. Deus é um caso sério na vida de cada um. E a modernidade, a mundanidade, simplesmente ignora que Deus seja um caso sério. Isto é, a ser levado a sério. Dá nisso, não é? Dá nisso. São João nos diz que o mundo, entendendo por mundo homens e mulheres, não o planeta, está posto no maligno. E, de fato, aqui é um ambiente, esta televisão, este canal, é um ambiente onde se respira a vida cristã. Mas saia portão afora. O que você vê? O que você encontra? O ar cristão é rarefeito. O oxigênio cristão já praticamente não se respira mais. Se respira o ar do mundo. Mundus totus in maligno positus est. O mundo inteirinho foi posto no maligno. Isto não quer dizer que está tudo perdido, ou que esteja tudo perdido. Mas João, e sobretudo o autor da primeira carta, quer avisar que os pregadores do Evangelho devem ir ao mundo, sim, e o Concílio Vaticano II diz a mesma coisa, sobretudo na Gaudium et Spes, devem ir ao mundo com prudência, não imaginando que o mundo seja um terreno ótimo, à espera apenas da boa semente. Não, isto não. Ele deve ter os pés no chão e deve saber que ele não vai convencer a todos e talvez nem a maioria, porque o mundo está posto no maligno. Padre, de outro lado, ainda na grande oração, daqui, né? Na grande oração, a oração do Pai Nosso, a gente percebe um lado suplicante. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E ainda vem uma súplica muito concreta, o pão de cada dia. Que provavelmente, também no início, deveria ter alguma relação com a Eucaristia. Que não nos falte não só o pão que nos alimenta para este mundo aqui, mas o pão da palavra e o pão da mesa eucarística. E este é mais um motivo porque o Pai Nosso inicia o rito da comunhão. Com ele se inicia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este é o início da última parte da missa. Seriam as palavras dessa oração do Pai Nosso uma coleção da ipsíssima verba de Jesus? Acredito que sim. Toda ela? Acredito que sim, mas acredito que não no mesmo momento. Acredito que foi feita uma coleção de palavras de Jesus a dar esta oração aí, que nós chamamos, com razão, a oração do Senhor. Hoje, cristãos, né, inomináveis, incalculáveis, homens e mulheres, até de outros credos, a rezam.
Pergunto, há alguma diferença do ponto de vista espiritual no fato de rezá-la numa oração, enquanto oração litúrgica, numa assembleia litúrgica, a rezá-la no meu quarto ou rezá-la num terço? Ah, claro. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia está ali em cima do altar. Não nos deixe faltar, não nos deixes faltar este pão que alimenta para a vida eterna e que nos torna, como eu falei em outros dias, concorpóreos de Cristo. Tem que se levar a sério isto aqui. Sim, sim. Porque senão, o que sobra? Sim. Nós estamos chegando no momento do nosso intervalo. A gente volta em instantes para continuar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Sim. Nós voltamos e estávamos falando, Padre, do Pai Nosso. Eu quereria, inclusive, aproveitar a deixa para fazer uma pergunta. Aprendemos em teologia e, sobretudo, naquela bem tradicional, Padre Fernando, que Deus é o Pai por excelência de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus é o Filho primogênito e unigênito do Pai. Só que na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a chamar de Pai Nosso. Ora, mas Deus, em primeiro lugar, não é o Pai exclusivo de Jesus? Ele é Pai exclusivo de Jesus, isto é, Ele é Pai de Jesus de maneira diferente a como é nosso Pai. São Paulo nota bem essa diferença através do vocabulário da adoção. Ele nos adota, ele não adota Jesus. Jesus é filho dele, tem a mesma natureza que ele na sua divindade. Nós não temos, nós somos adotados. Só que João é um pouco mais radical que Paulo. Ao invés de usar o vocabulário da adoção, usa o vocabulário de um novo nascimento, depois de termos nascido para este mundo aqui. Paulo escreve: primeiro vem o homem terrestre, em segundo lugar, o homem celeste. Em primeiro lugar, nós fomos gerados na carne por nossos pais para este mundo aqui, que tem seu término na morte. A regeneração ou nova geração tem o mesmo princípio. Só podemos ser gerados ou regenerados por um outro pai. Não o nosso, porque não tem esse poder. E este outro Pai é Deus, que nos gera através da água do batismo e do sangue de Cristo, que a torna fecunda, como filhos seus. João é mais radical que Paulo, mas não significa que nós nos tornemos filhos unigênitos. Unigênito é um só. Nós participamos. Aqui Paulo fala melhor. Nós tomamos parte realmente no corpo de Cristo. E isto deve ser levado a sério, porque Paulo diz que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E se eu cometer um pecado de prostituição, por exemplo, eu tomo o corpo de Cristo ou um membro de Cristo e faço dele um membro de uma prostituta. Nada mais real do que isto, não é?
a figura, o exemplo é bem claro, né? No esquema de Paulo, como o senhor acabou de falar. Então, só para esclarecer para o nosso telespectador, eu sou filho de Deus porque eu sou membro do corpo de Cristo. Porque foi regenerado por Deus através da água e do Espírito no batismo, e desta maneira ele te assumiu no próprio Cristo. Colocou a mão sobre você através de Cristo e jurou salvar você, levar Então, você para a vida dele. Se eu não estiver em Cristo, o Pai não tem olhos para mim. Não, o Pai só nos olha benignamente em Cristo. Isso é muito sério. A todos, não só aos católicos. Não, a todos. A todos. Até os de outra religião. Não posso pretender que eles digam isso, porque senão teriam que se converter. Mas também não posso negar que um dos nossos ponha isso em dúvida. Mas como que fica, padre? Impossível, vocês percebem, que a gente não faça perguntas diante de um tema desse. Como que fica irmãos que, por exemplo, congregam outras grandes e até mais antigas religiões? Bom, o Espírito único de Deus age através, não só dentro, mas até fora das fronteiras geográficas da Igreja Católica. Agora, como faz isso? De que forma faz? Isto é um segredo que Deus não nos revela neste mundo aqui. Eu, porém, tenho uma certeza absoluta. Se eu, de livre e espontânea vontade, não alucinado fora de mim, mas de livre e espontânea vontade, conscientemente, deixar a Igreja Católica, através da apostasia, eu tenho certeza que eu não serei salvo. Porque se pressupõe que o senhor abraçou a fé com liberdade, né? Sem dúvida alguma. E com consciência. Sem então, dúvida alguma. Todas as vezes que eu me posicionar, me preparar para rezar o Pai Nosso, a minha vida precisa estar conectada, numa linguagem atual, à vida de Cristo. Precisa, porque senão você cai fora do corpo de Cristo. Ou então, melhor ainda, se torna continua um membro sim, mas um membro mortificado, um ramo morto. Está ainda ligado ao tronco, só que está morto, mortificado. Tudo isso está dentro de uma teologia do Pai Nosso, padre. Está bem meditado. O Pai Nosso seria tema, sozinho, para um retiro espiritual. Palavra por palavra. Frase por frase. Seria tema de um retiro de 5 dias. Falando assim, padre, nós até, e acredito também que o telespectador, ficamos muito a pensar, porque quantas vezes na vida a gente reza o Pai Nosso mecanicamente, não? Aí você tocou num ponto delicado. Nós não devemos banalizar o Pai Nosso. Isso significa que nós não devemos rezar o Pai Nosso em série. Por exemplo, eu vou rezar 500 Pai Nossos. Isso não faz bem a ninguém. Não progride na vida espiritual, não. Não progride. A igreja nos pede a nós, padres, que rezemos 3 vezes ao dia. No ofício da manhã, na missa e no ofício da tarde. Ela é parca. Não multiplica Pai Nossos aí pelo dia todo. Porque é uma oração muito séria. E para ser levada a sério também. Certo?
Sim, claro, claro. Não, eu estou muito pensativo porque, Nossa Senhora, quantas correntes de oração, quantas iniciativas de oração nas nossas paróquias, comunidades, em nossas casas, e que a gente reza e acha que rezar é dizer palavras, sabe? É ter um ritmo e vamos rezar, por exemplo, o rosário. O povo não é catequizado suficientemente. Então, rezar, vamos já para o terço. 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos. Se não mais ainda. É preciso meditar o que se diz. Seria preciso, numa catequese renovada, introduzir a nossa gente. Talvez os velhos não, né? Já tem um lastro aí de vida bem significativo e bem atuado, mas naqueles que estão, para começar, a Léxio Divina, por exemplo, a leitura espiritual e a meditação da palavra de Deus, que faz com que o texto de letra morta se transforme pelo Espírito em palavra de vida eterna do Cristo para mim. Por que não ensinar a nossa gente a fazer isso? Dura mais, leva mais tempo que um terço, que pode ser rezado em 12, 13 minutos. Mas, infelizmente, não é essa a catequese que todos recebem, não é? Claro, claro, claro. E se você também chamar o seu povo para um estudo catequético sério, profundo, como este, vão na primeira e na segunda aula. Depois na terceira já não vão mais. Quer dizer, gostariam de saber e não gostariam ao mesmo tempo. Não querem fazer esforço. É a mesma coisa aquele que quer falar inglês sem estudar inglês. Acaba falando o quê? Nada. Fica difícil, né? Fica difícil. De tal modo, Padre, que o nosso programa vai se aproximando do seu fim. Nós já está no fim? E na última parte, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu, pessoalmente, colhi com profundidade, né? Sobretudo a importância da oração do Pai Nosso. Está aí uma oração que rezamos tantas vezes durante o dia e às vezes nos passou despercebida até hoje, né? Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos, pela compreensão que espero tenham tido e, se Deus quiser, voltamos no próximo domingo. A você e a sua família, nós esperamos por vocês, porque o nosso tema, ele ainda não foi concluído. No próximo domingo tem muito mais coisa aí. Bom domingo e boa semana.